Abra sua Bíblia ou você vai acompanhar no telão. Romanos capítulo 6, versículo 23. Carta de Paulo à igreja de Roma, aos crentes de Roma, aos romanos. No capítulo 6, o versículo 23. Eu vou repetir, eu vou tentar ser breve. Eu vou tentar, amém? Mas Deus colocou algo muito especial no meu coração para falar para os visitantes, em especial, mas para você que já é crente, como diz o irmão aqui, né? 12 anos de evangélico e os conceitos humanos, eles têm que cair por terra, porque o que tem que prevalecer é a presença do Espírito Santo em nós, amém? As convicções do céu, as verdades da Bíblia, e não simplesmente a teoria humana. Diz assim esse versículo: porque o salário do pecado é a morte. Repete comigo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Quero fazer uma pergunta para começar essa palavra dessa noite, essa pregação. Existe alguém nesse recinto que nunca pecou, que não tem pecado na sua vida, nunca errou? Tem alguém? A gente gostaria de conhecer esse anjo que caiu agora do céu, e se ficar um pouco aqui vai pecar. Então não tem? Então eu vou repetir esse versículo para você. O salário do pecado é a morte. Então, chegando à conclusão que todos nós erramos, todos nós cometemos pecado. E quando nós cometemos pecado, quando o ser humano vive em pecado, existe um pagamento para isso, existe uma recompensa, existe um salário, e o salário é? Eu não escutei, fala mais alto. O salário é? A morte. Esse é o salário de quem peca. Mas a parte B do versículo diz, Paulo está dizendo, mas o dom gratuito, o dom que é de graça, é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então eu quero começar por este versículo. Eu vou pôr muitos versículos ali, porque o título dessa mensagem é a maior necessidade da humanidade. Eu quero falar com você nessa noite sobre a maior necessidade da humanidade. Quando Deus criou o homem, Ele criou em um lugar perfeito. Ele criou para ter um relacionamento perfeito com Deus. O homem foi criado para se relacionar de maneira prazerosa e ter comunhão direta com o Criador do universo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade excelsa. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou para se relacionar com Ele. Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Então, quando Ele criou Adão, criou Eva, colocou ele no melhor lugar do universo, que é o jardim, o paraíso, e era para que eles tivessem um relacionamento de forma soberana, perfeita, maravilhosa, sobrenatural, de maneira espiritual. O homem tinha esse contato com o Criador do universo. Esse era o plano de Deus, esse era o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é o desejo de Deus, ou melhor, esse é o desejo de Deus. Assim como nós fomos criados por Deus, o nosso corpo tem necessidade de água. Nós não vivemos muito sem água, então é uma necessidade no nosso corpo.
Assim como nós temos necessidade de alimento, o nosso corpo precisa de alimento, foi Deus que criou dessa forma. Assim como o nosso corpo precisa de descanso, precisa de dormir. Nenhuma pessoa consegue ficar 10 dias sem dormir, é muito difícil, porque há uma necessidade no nosso corpo. Há uma necessidade na humanidade, chamado salvação. A salvação é uma necessidade à humanidade, para voltar ao plano original de ter comunhão, ter conexão, intimidade com o Criador do universo. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, que o Senhor esteja falando aos corações, que o Teu Espírito traga revelação e vai aumentando a fé de toda a palavra que está sendo liberada, e pregada, e lida, ouvida pelos Teus filhos. Que haja nessa noite conversão, que haja nessa noite salvação, que haja nessa noite uma restauração, uma convicção de pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não têm a salvação em Cristo Jesus. Que assim seja feita a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quando Deus criou a mim e a você, Ele criou para que nós pudéssemos ter uma harmonia total com Ele. Deus deseja compartilhar a vida dEle conosco. Era por isso que a Bíblia nos mostra que todo dia Deus ia conversar com Adão. Ele tinha, essa vontade, era o desejo de Deus ter relacionamento. Deus te criou, Deus me criou, Deus criou o ser humano para que ele pudesse se relacionar com o ser humano. Só que esse plano maravilhoso de Deus para a humanidade, para o homem, quando eu falo homem, espécie, tanto homem como mulher, esse plano, esse propósito, essa graça maravilhosa de relacionar com Deus, ela foi quebrada pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então esse plano perfeito foi quebrado pelo pecado. Agora eu quero te falar que Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão pecou, Eva comeu o fruto que não era para ter comido, pela desobediência, deu ao seu marido Adão e os dois obedeceram. Eu quero falar para você que Deus não foi pego de surpresa. Quando os dois comeram, lá no céu não teve assim: ah, não acredito, eu não acredito que eles erraram. Não. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, mostra que antes da criação do mundo, o Cordeiro Santo de Deus, Jesus, já tinha sido morto antes de você ser criado. O plano de salvação já tinha sido elaborado por Deus, mesmo antes do homem ter caído. Então não foi surpresa para Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz isso. Você vai estar acompanhando aí na tela, ele vai pondo, para a gente ganhar tempo, para não abrir todos os textos. O Cordeiro foi morto, o versículo 19 fala sobre isso, antes da fundação do mundo. Então antes mesmo de o homem cair, a Trindade excelsa fez uma reunião no céu e falou: é o seguinte, nós vamos criar o homem, a imagem e semelhança nossa, mas esse homem nós vamos colocar livre-arbítrio nele. E esse homem, o meu desejo, o nosso desejo como Deus é que ele não erre e que ele seja obediente, mas o livre-arbítrio vai dado a ele. E ele errando, nós já temos um plano preparado. E ele chegou e falou: meu filho amado, você está preparado? Você está preparado para salvar a humanidade? Porque a maior necessidade do homem é a salvação. É por isso que tem muitas e muitas religiões. A religião significa uma ligação entre o homem e Deus, mas infelizmente a religião está desligando o homem de Deus. Todo mundo acredita em alguma coisa. Tem gente que acredita num copo de água, acredita numa vassoura ungida, acredita numa fitinha,
acredita em sal grosso, acredita em vassoura atrás da porta para a sogra ir embora mais rápido. Essa vocês riram, né? Tem gente que não deixa o chinelo virado de boca para baixo porque tem medo de acontecer alguma coisa errada. Tem gente que acredita em imagem de madeira ou de gesso. Tem gente que acredita em um monte de coisa. Por quê? Porque há uma necessidade no ser humano de algo espiritual. Então o ser humano tem que se apegar a alguma coisa, porque o plano original de Deus é que o homem se conectasse com Deus constantemente, tivesse essa ligação espiritual com o Criador do universo. Mas o pecado trouxe esta quebra. O plano eterno já estava programado e continua em operação. Deus não foi pego de surpresa. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte B, também fala sobre isso, que o Cordeiro foi morto muito antes mesmo da criação do mundo. Isso está na Bíblia. Então nós vamos entender como tudo começou. Lá em Gênesis, o livro dos começos, o ser humano foi criado com muitos privilégios. Fala assim, o ser humano foi criado, vamos fazer diferente, vira para o seu irmão e fala assim, o ser humano foi criado, vira para ele fazer, foi criado com muitos privilégios. Fala assim, muitos privilégios. O primeiro, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem, ele diz, o versículo 28 diz, e Deus os abençoou. O propósito de Deus quando criou você e a mim, era nos abençoar. Nós somos abençoados por Deus. Na nossa criação, o propósito de Deus é abençoar o ser humano, é abençoar a mim e a você. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus diz, façamos o homem, façamos no plural, a trindade excelsa trabalhando. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você não pode dar uma glória a Deus por isso? Nós somos a imagem e semelhança do Criador do universo. Que privilégio lindo. O boi não foi criado assim. O cavalo não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os pássaros não foi criado à imagem. E é lindo, irmão, tem pássaros maravilhosos. A criação é maravilhosa, mas nenhuma criação, a não ser o ser humano, com esse privilégio de ser criado à imagem e semelhança do Criador. Aleluia! O ser humano foi criado com o privilégio de livre acesso ao reino espiritual. Lá no jardim ele tinha acesso à árvore da vida. Ele tinha acesso. Ele só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única coisa que ele não poderia. Mas do resto, ele tinha livre acesso. Ele tinha toda a conexão com o mundo espiritual. Ele tinha toda a conexão com o Criador do universo. Ele conversava com Deus. Outro privilégio. Salmo capítulo 8. Esse eu vou ler para você. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Versículos de 3 a 8, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, qual é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, repete assim, e de glória, e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e boi, todos também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Nós somos coroados de glória. Fala assim, Deus coroou de glória o ser humano, colocou acima de toda a criação. Isso é privilégio ou não é? Quantos concordam comigo? É um privilégio ou não é? Que coisa linda. Deus deu o poder de decisão para o homem. Eu quero que você entenda isso. Deus não fez robôs programado para adorar a Deus. Adora a Deus quem entende que Ele ama você. Você não é obrigado a adorar a Deus.
E é um privilégio de escolha. Ele deixou você escolher. Ele colocou o livre-arbítrio, tanto que os anjos também tinham livre-arbítrio. Porque Satanás, ele era um anjo de luz, e ele se rebelou contra Deus, e ele foi expulso do céu, ele e um terço dos anjos. Ele também tinha livre-arbítrio. Ele não foi programado para só adorar, era o papel dele, ele foi criado para adorar, mas ele tinha o direito de decisão, ele tinha o livre-arbítrio, que a teologia chama. Isso é um privilégio, que muitas vezes se torna uma desgraça para as pessoas, porque não aproveita esse privilégio. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus colocou somente uma árvore, de tudo que poderia, só uma árvore, falou: olha, você escolhe, me obedeceu ou não? Dessa árvore, só dessa, Adão e Eva, você não pode comer, só dessa. Das outras você pode se deleitar em tudo. A única regra que eles tinham, e eles poderiam escolher. Quantos concordam comigo que era um direito de escolha? Comer ou não comer. Deus colocou esse livre-arbítrio. Isso também é um privilégio. Em Deuteronômio capítulo 30, de 15 a 19, Deus fala assim: eu chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês, que eu coloquei a bênção e a maldição. Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. Ele está falando, mas escolha a vida. Você escolhe. Deus te deu esse poder de escolher. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué entrou na terra prometida, em Canaã. Conquistaram a terra, ele e Calebe, o único da geração que entrou naquela terra, que foi liberto da escravidão. Ele chegou diante do povo e falou: olha, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Vocês escolhem o Deus que vocês querem servir. Se aos deuses que os seus pais adoravam, ou os deuses da terra que vocês habitam, dos amorreus. Porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Escolha, privilégio. Você escolhe. Deus investiu o homem de autoridade. Salmo 115, versículo 16. Está escrito assim nesse salmo: os céus é os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Fala assim: a terra Ele deu aos homens. Privilégio. Muitos privilégios. Deus nos criou de maneira privilegiada. Nos dotou de uma capacidade, nos deu, nos coroou de glória. Essa é a nossa criação. Mas infelizmente, o homem pecou. O nosso primeiro pai, ele pecou. Ele desobedeceu e quebrou a regra, quebrou o plano de Deus. E o pecado entrou. Agora, aonde originou o pecado? O pecado foi Deus que criou? Não. O pecado tem uma origem. Não foi Deus que criou o pecado. Quem criou o pecado? Satanás. Ele é a origem do pecado. Ele estava no céu, na glória, e ele decidiu se rebelar. Orgulho. Falou: não vou mais dar glória a Deus, eu fui criado para isso, mas eu não quero mais, eu quero a glória para mim. Por isso que ele tem arrastado pessoas para ele, porque ele quer a glória para ele, tirar a glória de Deus, do Criador. João 8,44 me revela isso. Diz assim sobre o diabo: ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. Porque não há verdade no diabo, porque ele é o pai da mentira. E todo que mente para gerar mentira se torna a mulher do diabo. Porque ele é o pai, ele precisa de uma esposa. Você é esposa para gerar mentira. Todo mentiroso é esposa para gerar mentira. Então a origem do pecado, o pecado que destruiu o plano, que destruiu os privilégios, que perdeu os privilégios, entrou na humanidade. Por quê? Porque Adão era o cabeça de raça. Repete comigo: Adão, ele era a cabeça da raça humana. Ele é cabeça de raça. E por Adão, todos nós nascemos em pecado. Então esse pecado passou a todos os homens. Aí você pode estar perguntando: o que eu tenho a ver com Adão, pastor? Nem conheço esse Adão. Que culpa eu tenho dele pecar e eu nasci em pecado por causa dele? Ele é o cabeça da raça.
Ele representa toda a humanidade, dele foi gerado toda a humanidade. O pecado é a semente que reproduz a natureza do diabo. 1 João capítulo 3, presta atenção, eu preciso dar essa base bíblica para depois a gente fechar naquilo que Deus quer fazer nessa noite na tua vida. 1 João capítulo 3, versículos de 8 a 10, diz assim: mas quando continua a pecar, falando da pessoa, quando essa pessoa continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o início. João 8,44. Ele é homicida desde o princípio, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não adianta frequentar a igreja, você não pode viver na prática do pecado, porque o que está em você é a divina semente. E se a divina semente está em você, se você realmente é um novo convertido, você não pode viver pecando. E aí continua o versículo: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Assim, versículo 10, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então, por Adão, o pecado é a semente que reproduz a natureza do diabo. Com isso, todos nós estamos debaixo dessa condenação. O pecado é a quebra da lei de Deus. O pecado é a separação do homem com Deus. Lembra que eu falei que ele tinha plena comunhão com Deus, Adão e Eva? Tinha ou não tinha? E ele falou: se você comer, desobedecer, você vai morrer. Aí você fala assim: mas Adão e Eva não morreram, eles continuaram vivos. Eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus, foram tirados do jardim, perdeu o privilégio, perdeu a presença do Criador. Tudo foi por água abaixo, todo o privilégio, toda a presença do Deus maravilhoso. Isaías 59:2 nos relata exatamente isso. O profeta Isaías fala: olha, as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Faz assim, ó, separação. Houve uma separação. Quem é culpado dessa separação? O pecado. O pecado separou o homem de Deus, os privilégios que nós tínhamos em Deus. Com isso veio as consequências. A comunhão com Deus foi quebrada, foi lançado fora do jardim. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. Aí entrou a culpa. Eles não tinham medo, não tinha culpa, mas naquele momento, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Entrou o medo, entrou a culpa. Eles se sentiram culpados, mas antes não tinha isso do ser humano. Não tinha enfermidade, não tinha culpa, não tinha tormento, não tinha estresse, não tinha depressão. Mas a partir do pecado, todo tipo de coisa ruim começou a acontecer. Deus chega naquele momento para conversar com Adão: Adão, cadê você? Ah, eu estou aqui escondidinho, estou brincando de esconde-esconde. Por que você está? O que aconteceu? Ah, eu estou nu. Ué, mas você sempre teve, cara. O que aconteceu? Comi do fruto. Mas por quê? Porque a Eva me deu. Aí começa a entrar todo tipo de coisa ruim, os privilégios começaram a ser perdidos. Aí mudou de natureza. A natureza divina de Adão e Eva, aquela natureza perfeita de conexão com Deus, foi tirada. Isaías 57, versículo 20. Isaías 57, versículo 20 diz que o ímpio, que o pecador, que o homem natural, que o iníquo, ele é igual um mar em revoltas. O mar em revolta só produz lama e lodo, lixo. Eu não sei quando já teve a oportunidade de estar no mar, quando dá uma ressaca, que chama, né? O mar está de ressaca. Quando vira o tempo, você está na praia num dia anterior, ela está limpinha. Depois que o mar foi agitado, parece que é um caminhão de lixo que despejou na praia. Eu não sei de onde tem tanto lixo no mar, mas quando ele está em revolta, ele joga tudo o lixo. Isaías fala exatamente isso. O ser humano agora, na natureza caída, é como o mar em revolta, só produz lama e lodo. Só coisa ruim, a natureza é ruim. A nossa natureza foi trocada.
Nós agora deixamos de ser filho de Deus, porque Adão era filho de Deus. Agora ficamos separados de Deus, somos inimigos de Deus, estamos debaixo da ira de um Deus santo. Pastor, que é isso? É verdade. Abre a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, ou acompanha ali. Efésios capítulo 2. Vou tentar ler sem óculos, deixa eu pegar, né? Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem está falando? Do diabo, de Satanás. Ele é o espírito de letra minúscula, que opera no coração dos que se recusam a obedecer, daqueles que não são filhos de Deus. Todos nós vivíamos desse modo. Que modo? Dessa natureza caída, seguindo os desejos ardentes e concupiscências, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Repete comigo: éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O que o pecado gera? Morte. Então nós, como consequência do pecado, merecemos a ira de Deus, a condenação. O pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Então hoje nós vemos o diabo explorando essa natureza. Quantos concordam comigo que o mundo está um caos? Está terrível. Acabou a moral, acabou o respeito. Que depravação total de crianças, de jovens, de adolescentes, famílias destruídas. Está um caos a sociedade. Por quê? Porque o diabo só está fomentando a natureza que já está no ser humano, uma natureza caída, aonde ele só produz lama e lodo. Um ser humano sem ser restaurado por Cristo, ele só vai fazer coisa errada. Ele pode ser bem educado, ele pode ser uma pessoa respeitadora, ele pode não querer mal das pessoas, mas ainda assim, em qualquer momento, vai sair coisa ruim dessa pessoa, porque é a natureza dela. Como estão entendendo? É a natureza que ela foi gerada. Ela deixou de ser filho de Deus e passou a ter a natureza caída, aonde só gera pecados, só coisas erradas. Entrou a maldição sobre o corpo. O corpo não era para entrar morte, nem morte física, mas aí entrou a morte física. Não era para ter enfermidade, mas entrou as enfermidades. A terra foi amaldiçoada. Deus fala lá em Gênesis: agora por sua causa, por causa do pecado, até a terra vai ser amaldiçoada. Nunca ia ter espinho, mas começou a ter espinhos, abrolhos. Então toda a criação foi afetada pelo pecado. Toda a criação. O ser humano agora deixou de ser filho de Deus e se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás. João 8,34 diz que todo aquele que comete pecado, repete comigo: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vai falar para um alcoólatra: ô, para de beber. Ou o irmão que confessou aqui, não sei quantos anos ele fumava. Não, irmão, cadê o irmão que falou? Quantos anos? Não sei quantos anos. Desde os 14 anos. Você está com 31. Desde os 14 você fumava. Em nome de Jesus não vai fumar mais. Desde sexta não põe mais nada. Aleluia. Agora podia falar para ele há um mês atrás: ô irmão, para de fumar, cara. Fala para um alcoólatra: para de beber. Não, ele é escravo. Escravo do pecado, escravo do vício. Alguns confessaram pornografia, não conseguem vencer. Mesmo casado, tendo uma mulher linda do seu lado, mas é escravo do pecado, porque essa é a natureza do homem. O texto diz em Romanos 6,16: aquele a quem você obedece, você se torna escravo. Então se você obedece os desejos da sua carne, você se torna escravo da sua carne, dos desejos, das concupiscências da sua carne. Você está vendo que desgraça que o pecado cometeu na raça humana? Aquilo que Deus projetou para ser lindo e maravilhoso, como o pecado devastou toda a humanidade. Como o pecado é algo terrível. A condenação passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. Repete comigo assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado entrou a morte. Fala assim: junto com o pecado entrou a morte. Ah, pastor, esse negócio não me pega não. Ei, você é ser humano. Você
foi gerado da mesma espécie. Não adianta você falar que não é, porque é. Pelo Adão entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Por isso que Paulo diz agora no Novo Testamento, em Romanos 6:3, o salário do pecado é a morte. A morte passou a todos os homens. Essa é a nossa condição, irmãos. O que é isso? Morte espiritual. Não é que você peca e já é fulminado, né? Dá um ataque cardíaco, você já morre. Não, não é isso, mas é a morte espiritual. Você está desligado de Deus. E aí, desligar de Deus, você comete todo tipo de coisa ruim. E esse pecado que você comete te leva à morte eterna. Separação. Deus não criou você para viver no inferno, criou para viver na presença dEle. Mas infelizmente, pelo pecado, todo mundo está sendo levado para o inferno. Então aí começa o grande problema que o homem se meteu. O grande problema, a grande necessidade, que o homem não consegue sair sozinho. Precisava de alguém pagar o preço para que eu e você pudéssemos ser livres dessa condenação. Deus nunca desejou que Adão reproduzisse a natureza caída. O plano de Deus é que em Adão, todos nós fôssemos gerados à imagem e semelhança de Jesus. Ele queria uma geração inteira de homens como Deus criou Adão. Homens e mulheres, segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do pecado, qual foi a forma que foi gerado o ser humano? Em morte, em pecado. Porque todos nós pecamos. Romanos 3:23. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Por isso o título da mensagem: Deus nos criou com um propósito, com vários benefícios, para ter a sua presença, para estar desfrutando de algo espiritual maravilhoso da presença de Deus. Mas pelo pecado entrou a condenação, a separação do homem. Aí entra a necessidade de todo homem. Por isso que o homem está procurando, o ser humano está procurando Deus em tudo quanto é lugar. Ele aceita qualquer coisa. Não, qualquer religião leva a Deus, a qualquer caminho leva a Deus. Isso é mentira do diabo, nunca foi isso. Se você ler a sua Bíblia, você vai encontrar em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho. Não é uma das opções, é o único, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas o ser humano está tentando buscar Deus em vários lugares. Por quê? Porque é uma necessidade dessa ligação espiritual. O espírito da pessoa está precisando dessa comunhão com Deus Criador. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por Jesus Cristo entrou a salvação para todos os homens que querem morar e restaurar o plano original de Deus para nós. Aleluia! Aleluia! Vamos voltar para Gênesis de novo. Olha que lindo. Desde o começo já estava sendo profetizado. O plano de Deus nunca parou de funcionar. Mesmo antes do homem criar, esse plano já está em funcionamento. Pode ter quebrado momentaneamente, mas o plano de salvação sempre foi contínuo em Deus. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois que o homem pecou, ele diz assim: eu porei inimizade entre você e a mulher. Está falando para Satanás, para a serpente. Ele está falando entre a sua descendência e o descendente dela. Descendente aqui está falando de Jesus. Dela, mulher. Diz assim: este lhe ferirá a cabeça. Este está falando de Jesus. Vai ferir a cabeça de Satanás. E você lhe ferirá o calcanhar. Falando para a serpente, para Satanás: você vai até picar o calcanhar do filho do homem, mas ele vai te pisar a cabeça. O que isso significa? Eu vou repetir esse versículo. Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Você aqui está falando para a serpente. Entre a sua descendência, serpente, com a descendência dela, da mulher. Este lhe ferirá a cabeça. Está falando de Jesus. E você vai ferir o calcanhar de Jesus. Por isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos. Repete comigo: plenitude dos tempos. Sabe o que significa isso? O plano remidor de Jesus tinha chegado, de Deus tinha chegado. Por isso ele teria que nascer de uma mulher. Ele diz, o apóstolo Paulo: nascido de mulher. Porque só alguém da mesma raça, o primeiro Adão
entrou a morte. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. Ele traz a vida, Ele traz o plano original de Deus. Nós podemos viver o paraíso com a presença de Deus novamente. O plano é restaurado através de Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Em Marcos capítulo 16, 21 e Lucas 24, Jesus começa a falar para os seus discípulos: eu preciso sofrer, eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer. Por quê? Porque já estava profetizado. Ele precisava pagar o preço por nós. Ele, Adão, o primeiro Adão, era o cabeça de uma raça caída, de um povo condenado. Mas agora o segundo Adão, aleluia, ele é o cabeça de uma outra raça, da raça daqueles que nasceram de novo, através do sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda. 1 Coríntios capítulo 15, acompanha comigo ali na tela. Versículo 21 e 22 diz assim: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Você acompanha lá. 1 Coríntios capítulo, não sei se eu pus aí 15, versículo 45. Pode ser? As escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão, sabe quem é esse último Adão, que aqui está dizendo a Bíblia? Jesus Cristo. Ele diz assim: mas o último Adão é espírito que dá a vida. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não na religião, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O primeiro Adão entrou o pecado e a morte. O segundo Adão, outro cabeça de raça, daqueles que vão morar com Deus na eternidade, que vão nascer de novo através do sangue de Jesus, é esses que vão ser restaurados, redimidos, perdoados, para viver uma eternidade com Deus. Todo o plano e projeto de Deus vai se cumprir em Jesus. Continuando o versículo 46. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Quem que veio do céu? Quem foi gerado por obra do Espírito Santo em Maria? Jesus. Então todo o plano de Deus, que foi quebrado lá em Adão com o pecado, que entrou a morte, agora está sendo restaurado à vida, através do seu Filho Jesus, que foi nascido de mulher. Ele sofreu tudo que nós tivemos que sofrer, para que hoje nós possamos ter a oportunidade, a escolha de morar com Ele, ter comunhão com o nosso Pai novamente, o Criador do céu e da terra. Jesus se entregou por nós. Tito capítulo 2, presta atenção, já estou quase terminando. Tito capítulo 2, versículos 11, diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Repete comigo: pois a graça de Deus foi revelada. Qual é essa graça que foi revelada? Quem sabe? Fala mais alto, quem é? Essa é a graça, Jesus, o Filho dele. Então, pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. A necessidade de todo ser humano só vai ser suprida em Jesus. Nenhuma religião, nem boas obras, nada vai preencher essa necessidade tua, a não ser a graça de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio trazer salvação a todos aqueles que crê na sua morte e na sua ressurreição. Versículo 12: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Por isso que não dá para falar que você é crente e você não abandona o seu pecado. Não existe isso, não existe cristianismo assim.
Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 14: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado. Repete comigo: Jesus se entregou naquela cruz para me libertar de todo o pecado. Eu continuo lendo, dizendo: para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: contudo, vemos Jesus, que por um pouco tempo foi feito menor que os anjos, por pouco tempo, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória, aleluia, e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos, por mim e por você. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus Cristo, ele se tornasse o líder perfeito para conduzir todo ser humano à salvação. Aleluia. O que foi perdido no primeiro Adão foi resgatado no segundo Adão. Jesus Cristo é aquele que vai suprir a necessidade tua de religar com Deus e poder ter tua salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero terminar dizendo que a salvação é somente através do segundo Adão. Jesus, ele era o unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Olha que interessante, presta atenção nisso. Quem lê a Bíblia sabe, Jesus era o unigênito, certo? Eu te pergunto, Adão não era filho de Deus também? Era, mas ele perdeu isso no pecado. Ele perdeu essa posição. É por isso que agora, quando a gente nasce de novo, Deus não chama mais só de escravo, Ele chama nós de filho. Por isso que Ele ensinou a orar, a oração modelo: Pai nosso que estás nos céus. Ele resgatou de novo essa condição de filho. Jesus era o filho unigênito, mas ele se tornou o primogênito, porque através dele muitos outros filhos virão. Assim como o pecado de Adão gerou uma natureza caída, aqueles que são gerados no segundo Adão, gerados em Jesus Cristo, são pessoas santificadas, justificadas pelo sangue do Cordeiro. E hoje eu e você podemos ter acesso ao Pai, ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele, curar, libertar, transformar a vida, tirar dos vícios. Esse é o segundo Adão, esse é Jesus, esse é aquele que nos salva e que nos transforma. Aleluia! Esse é o plano maravilhoso de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Romanos 8:29 diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Aleluia! Olha aqui para mim, o plano foi resgatado. Hoje Ele espera que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Eu falei para esses homens: quando você sair do encontro, conserva tudo que Deus deu para você, porque as pessoas que conviviam com você vai falar: o que está diferente em você? Vou falar um negócio para você, rapaz. Chegaram uns homens feios lá sexta-feira, não parece que é esses não. Vocês estão dando risada? Estou falando a verdade, estou puxando o saco de vocês não. É bíblico que eu estou falando. Porque a palavra de Deus diz que o coração alegre, cheio de Deus, aformoseia o rosto. Tua esposa vai falar: você está mais bonito, você foi lá mais feio, mas agora está mais bonito. Aleluia. Deus muda a nossa essência. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Presta atenção, eu quero terminar. Presta atenção. Tanto o pecado de Adão, do primeiro Adão, quanto a salvação no segundo Adão, que é Jesus Cristo, tem consequências eternas. Presta atenção, eu vou te explicar, vou ler de novo. Presta atenção nessa frase. Tanto o pecado do primeiro Adão, quanto a salvação, ou a morte de Jesus, do segundo Adão, tem consequências eternas. Dependendo da sua escolha, você vai passar a eternidade inteira condenado na morte pelo pecado, ou dependendo da tua escolha, você pode viver o plano original de Deus, vivendo eternamente, desfrutando da comunhão com Deus aqui na terra, e quando você morrer, você vai viver eternamente na glória com Ele. Deus dá a escolha para você nessa noite, e eu estou pregando também para crente, que pelo menos acha que é.
Você precisa escolher hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Dependendo da sua escolha, você pode ser livre da condenação eterna da morte, ou você pode ser salvo, começar o processo de salvação e terminar na glória, na presença do Deus que te criou. Aleluia. Ou você pode ir para o paraíso, ou você pode ir para o inferno. Inferno é bíblico, só você ler a Bíblia. E eu não estou querendo pôr medo em você, na verdade estou querendo causar terror em você, porque o inferno é terrível. Eu espero que você escolha hoje viver realmente na presença do Senhor. Eu quero ler mais pelo menos 3 textos. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15 diz assim, acompanhem comigo fazendo favor aí. Visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue. Agora, o filho que vem agora é de letra maiúscula. O filho também se tornou carne e sangue. Agora está falando do Filho de Deus, Jesus. Então eu vou voltar. Visto portanto que os filhos são seres humanos, os filhos naturais, são feitos de carne e sangue. O filho agora de letra maiúscula, Jesus, também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer. Somente assim ele poderia cumprir a promessa ou o plano remidor de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lembra que eu li? O descendente da mulher, Jesus Cristo, que ele teria que nascer de mulher, por isso ele teve que ter essa mesma carcaça que nós, esse mesmo corpo físico de carne, osso e sangue, porque já tinha sido profetizado, o plano já estava pronto de Deus, para concretizar aquilo, que a serpente ia ferir o calcanhar, Satanás ia tentar tirar a vida de Jesus, mas mal sabia ele, que a morte não ia segurar Jesus. E tem um versículo que diz assim, em breve, o nosso Deus esmagará Satanás debaixo, faz assim debaixo dos nossos pés. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedor. Continua o versículo, pois somente assim, está falando de Jesus, ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. O diabo tinha o poder da morte, mas Jesus, só dessa maneira, ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo pecado, ou pelo medo da morte. Agora, Deus entregou o seu Filho, por amor a mim e a você, para que todo aquele que decide escolher, crê nele, ele concede a vida eterna em Cristo Jesus. Não há em nenhum outro nome que possa te salvar. Atos 4:12, pode pôr na tela. Não existe na face da terra nenhum lugar, nenhum outro nome dado entre os homens na face da terra, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o Filho do Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Ele morreu porque tinha que pagar o teu pecado, mas a morte não segurou Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, e agora está falando, quem quer escolher a vida, eu concedo a vida para vocês. Agora a necessidade que vocês precisam, eu sou a salvação, eu sou o caminho, eu sou a vida. Quem vem a mim, jamais vou lançar fora. Quantos estão entendendo essa palavra? Essa necessidade só Jesus pode preencher. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 não, perdão, versículo 5. Presta atenção nesse versículo. Sei que você conhece, mas vamos ler ele junto. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos ler a versão que está aí mesmo, porque a minha está diferente. 1, 2 e já, bem alto. Vamos ler mais alto? Parece que não chegou o som aqui. Você pode passar aí na gravação aqui, ó. Mais alto, vai 1, 2 e já. E o versículo 6 diz: Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos nós. Aleluia!
Você quer aplaudir o Senhor? A necessidade de salvação só é preenchida, só é saciada através de Jesus, o Cristo. Não é através de boas obras. Ministério do Louvor, rapidinho aqui em cima, eu quero terminar, fazer um apelo, eu quero orar com você. Não é boas obras que te salvam, não é ajudar as pessoas, não é falar que você é bonzinho, que você ajuda as pessoas, não é através disso, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas o dom gratuito é de graça. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Repete comigo: pela graça é que eu sou salvo. Quem pode falar amém? Graça é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a necessidade de todo ser humano só é preenchida através de Jesus Cristo. Você precisa se render a Ele, você precisa confessar Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não tem jeito, não tem nenhuma religião que vai te ligar a Deus, a não ser o próprio Filho de Deus. Não tem ninguém que cobre pecado, a não ser o sangue de Jesus. Você precisa se render a Ele hoje. Eu quero falar em primeiro lugar com você que está visitando. Você talvez veio ver algum amigo seu, parente aqui que foi no encontro dos homens. Mas eu quero dizer para você que você não está aqui por acaso, ou simplesmente para ver ele. Eu vou tocar minha vida sozinho, né? Vou continuar do jeito, do rumo que eu estava. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma linda história para começar na sua vida. Deus tem algo especial na sua vida. Você não está aqui por acaso. Assim como Deus já tinha projetado a salvação mesmo antes do homem ser criado, mesmo antes do homem pecar, Deus já sabia que você estaria aqui nesse dia. Nada é por acaso. Agora você precisa tomar uma decisão, você tem que escolher. Deus não vai pegar você à força para que você sirva a Ele. Ele dá escolha. Como alguns homens teve escolha. Alguém forçou vocês, pôs lá dentro do carro para ir por... Não, vocês escolhem. Se você até o último dia, né, falar, não vou mais, não vai, ninguém vai pegar força. Ninguém na sua casa amarrar você, dar uma piar igual pia bezerro e levar vocês para lá. Não. Jesus bate a porta do seu coração. Jesus está batendo a porta do seu coração, visitante, hoje. Aí alguns estão pensando, Deus está mostrando no meu coração aqui. Alguns estão falando, mas eu já tenho religião, viu, pastor? Então, mas não é a religião que vai te ligar a Deus. Só há um mediador. Não é nenhum santo, nem Maria, que é a mãe de Jesus, porque muitas pessoas acham que Maria que vai me... Eu peço para a mãe, porque o filho vai me atender. Ei, presta atenção, Maria diz o seguinte: quando estava gerando Jesus, ele diz: eu me alegro nesse que está nascendo de mim, porque ele é o meu Senhor e Salvador. Ela reconheceu Jesus como Salvador. Então, na verdade, não tem outro mediador, não tem outro caminho, não tem mais ninguém que vai preencher essa necessidade de salvação, que Deus criou o homem para se relacionar com Ele, se conectar com Ele. Só Jesus pode te ligar a Deus. Só Jesus é o caminho perfeito para que você possa chegar até a presença de Deus, para que você seja livre desse salário. Todo mundo que trabalha quer salário, certo? Menos esse, né? Do pecado ninguém quer. Mas o salário do pecado é a morte. Esse mesmo que você falou, olha patrão, eu não quero o salário da morte, mas você vai receber, não tem jeito. Se tem pecado, tem morte. Mas o dom gratuito, Jesus enviou o seu filho para sofrer por mim e por você. Ele pagou um preço muito alto naquela cruz por mim e por você. Por amor, Ele decidiu ir até o fim. E Ele se entregou. E em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus Cristo teve que derramar todo o seu sangue, para cobrir o teu pecado, para perdoar o teu pecado, para pagar o teu preço. A dívida que consistia contra nós, Ele rasgou naquela cruz. Toda a promissória do diabo que ele tinha contra você, para te levar você para a morte, Jesus pegou na cruz e fez assim, ó, já era. Essas vidas que me aceitar, eles vão comigo para o céu. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, aqui na terra e por toda a eternidade. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Você que está nos visitando, você gostaria de fazer uma oração comigo, reconhecendo que você foi concebido em pecado? É só você olhar para as crianças. As crianças já sabem fazer arte, não precisa ensinar para elas, porque ela nasce na natureza caída, pecaminosa. Mas eu quero saber se você quer entregar sua vida para Jesus. Você quer essa conexão com Deus, de volta a esse plano original de Deus para a sua vida.
para que você possa se conectar, se religar a Deus, ter as bênçãos de Deus, ter a graça de Deus sobre a sua vida, através de Jesus Cristo. Eu queria que você levantasse uma das mãos. Eu quero ver a sua mão levantada, porque eu quero que você ore comigo. Levante a sua mão, você que quer fazer essa oração comigo, quer sair daqui com uma vida transformada, salva. Levanta bem alto, por favor, para mim dar uma olhada. Amém. Tem mais alguém? Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar vocês aqui na frente. Aqui, eu quero fazer uma oração com você. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Não tem vergonha não. Você não pode ter vergonha. Vem aqui, você que está com a mão levantada, vem aqui, fazendo um favor, vem aqui. Aqui no canto levantou, não tenha vergonha não, vem com ela, alguém traz ela aqui, ó.